aqui. Oi, gente. Aceitar aqui. Oi, gente. Nossa, eu queria tanto ver a carinha de vocês. Tanta saudade. Deu certo. 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas. Caroline presente. Deixa eu ver aqui. Então, gente, eu preciso fazer uma chamada para poder saber quem está aqui direitinho, tá? Então, eu vou falar o nome aqui rapidinho e se a pessoa tiver, por favor, responda. Tá? Então, Ana Clara. Não, né? Ana Luísa. Caroline. Caroline está. Christian. Nossa Senhora, estou fazendo muito barulho. Esther. Também não. Fabiana. Felipe. Gustavo Cardoso. Gustavo Henrique. Gente, tem alguém fazendo muito barulho. Isabelle tá aí? Presente. Sim? Ok. João Carlos? Tá. Presente. Ótimo. Kathleen? Presente. Letícia? Não. Ah, tá. Letícia. Lucas? Parabéns. Luiz Felipe? Presente. Maria Eduarda? Não, né? Maria Luísa, tá aí? Ups. O fone não presta. Então, fica sem fone. Aí fica sem fone e vai... Mariana, tá aí? Tá. Fala para sua professora. Marina, tá aí? Tá. Rafaela? Já passou, fala para ela. Sérgio tá aí? Também não. E Yasmin? Presente. Yasmin tá. Beleza. Então, nós temos Caroline, Felipe, Isabelle, João Carlos, Kathleen, Letícia, Lucas, Luiz Felipe, Marina, Maria, Marina e Mariana e Yasmin.
Ok? Então, E eu, você quem? Christian. Christian. Deixa eu ver aqui. Christian, colocar a presença. Beleza. Agora vamos para a nossa aula. Nós vamos fazer a correção. Esse. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que esse é do módulo 1. É, o capítulo 2. Então, A senhora já iniciou o módulo 2? Já. Só que eu iniciei a aula passada. Você viu o vídeo, a aula? Não, porque eu tô meio perdida nesses módulos. Eu também. Como, gente? Olha só, o módulo 1, ele tá falando, nós vamos terminar agora falando sobre escala, né? E mapas, coisas assim. Aí, o módulo 2, ele vai entrar sobre relevo. Então, a última aula, eu falei sobre relevo com vocês. Eu fiz um vídeo aula, postei as videoaulas e fiz um outro vídeo aula com correções de atividades. Aí, do capítulo 2, eu comecei algumas atividades a corrigir do capítulo 2. Agora nós vamos terminar a correção do capítulo 2, das atividades, para continuar o módulo 2, o capítulo 3. Tá dando para entender? Uhum. Vamos lá. Agora, nós vamos pegar o módulo 1, o capítulo 2, a página 372. Para responder essas daqui, eu acho que a gente já respondeu, inclusive, eu respondi no vídeo aula para vocês, em parte, só que agora nós vamos responder novamente. Ele tá assim, ó. Vocês vão abrir dessa forma para conseguir identificar, tá? Abre o livro na página 372 e 373 do módulo 1, tá bom? Então, nós temos aqui, qual é a principal diferença entre as imagens da sequência mostrada nessas páginas? Então, é para vocês colocarem aí que a principal diferença é o tamanho das áreas retratadas e a quantidade de elementos em cada uma delas. Então, escrevam no livro, puxa a setinha e escreva lá. Ou então, escreva em cima, em algum canto aí, coloca o número 1 aqui e escreve aqui a resposta, tá? Para dar espaço. Qual é a página? 373. Como é que é a resposta mesmo, professora? Aqui, ó. A principal diferença é o tamanho das áreas retratadas e a quantidade de elementos em cada uma delas. O tamanho da área retratada e a quantidade de elementos em cada uma delas. A 2. Da primeira imagem para a última, os detalhes dos elementos das paisagens tornam-se mais visíveis ou menos visíveis? Então, a primeira imagem até a última, eles se tornam mais visíveis ou menos visíveis os elementos? Vocês conseguiram entender isso ou não? Não? Não. Vocês têm que abrir o livro da página 372 e 373. E aí você vai observar a primeira imagem e observar até a última imagem. Olha lá. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. O livro de vocês vão abrir e vão olhar. Essa é a primeira imagem. Peraí, ao contrário. Primeira imagem, a segunda, a terceira e a quarta imagem. E ele está perguntando dessa primeira imagem até a quarta imagem. Está tendo mais visualização de detalhes ou menos visualização de detalhes?
Tá vendo aqui? Você consegue ver várias coisinhas diferentes aqui, ó. Dá para você ver casa, dá para poder ver campo, tipo de futebol, um monte de coisas. Nessa outra aqui, você nem consegue identificar direito. Tá vendo? Olha no livro de vocês aí para identificar. Então, vocês conseguiram entender a pergunta ou não? Gente? Conseguiu? Então, olha só. Aí vocês vão colocar a resposta que... Vocês fizeram essa tarefa em casa, gente? Olha só. A resposta vocês vão colocar assim, ó. Pronto. Os elementos tornam-se menos visíveis pelo fato de que, a partir de uma visão mais ampla, os detalhes das paisagens aparecem menores. Então, vocês vão colocar que os elementos tornam-se menos visíveis, tá? Eles têm menos visibilidade dos elementos quando da última imagem, tá? Da primeira imagem para a última, você tem cada vez menos visíveis os elementos. Questão 3. Observe um elemento da paisagem na primeira imagem. Depois, tente identificá-lo nas imagens seguintes. Então, é para a gente ver um elemento. Isso eu fiz no vídeo anterior com vocês. E eu coloquei aí para a gente ver uma parte maior, essa daqui. E aí, eu fui demonstrando até chegar no outro. No último quadro, que mal dava para poder identificar aquele elemento que a gente tinha observado primeiramente, né? Então, para vocês colocarem... Quem tá com cachorro aí latindo, por favor, pega o microfonezinho e coloca mudo. Não sou eu. Tá. Obrigada. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, de uma imagem para outra, os elementos vão diminuindo de tamanho. Outros novos vão aparecendo e se tornam mais difícil identificar os elementos na paisagem. Então, de uma imagem para outra, você tem elementos diminuindo de tamanho e tem cada vez mais elementos na paisagem. Isso daí vai fazer com que tenha dificuldade de identificar os elementos na paisagem, tá? Professora, em que página vocês estão? Na página 373. Agora eu vou passar adiante, porque, no caso, eu vou postar essa atividade para vocês. E aí, depois eu posto a correção desse vídeo aula. E vocês podem parar aí, pausando e copiando direitinho, tá? Com tranquilidade, se for o caso. Mas o que vocês conseguirem já ir respondendo é melhor, tá, gente? Agora vamos para a página 376. Esse é o módulo 1, tá? Quem tá cantando, para, por favor. Número 1. Complete corretamente as frases com as palavras a seguir. Então, maior, menores e detalhes. Então, fica assim, ó. Quando a porção da superfície terrestre retratada é maior... Meu Deus do céu. Que isso? Você já no The Voice, pode se inscrever já. Gente. Eu vou colocar mudo aqui pro povo tudo. Peraí. Vou deixar o povo tudo mudo. Gente, coloca mudo aí. A gente não tá conseguindo entender. É muita gente num lugar só. Pronto, melhorou. Olha, só me escuta agora. E eu acho que vocês também, né? Fica mais fácil de entender. Olha só. Então, como tá no mudo, o que vocês falarem eu não vou escutar. Se vocês quiserem falar alguma coisa que não estão entendendo o conteúdo, vocês tiram do mudo na hora e perguntam. Depois coloca no mudo de novo para poder não ter interferência, tá bom? Então, olha só. Número 1.
Complete corretamente as frases com as palavras a seguir. Então, quando a porção da superfície terrestre retratada é maior, os detalhes visíveis na paisagem tornam-se menores. Ou seja, quanto maior a área apresentada, menor detalhes são mostrados. Alguém ligou o microfone. Tá com pergunta? Alguém tá com pergunta? Não. Não, era só barulho mesmo, pelo jeito. Então, nós temos aqui a situação seguinte. Quando você... fala. Não sei se a senhora percebeu, mas eu fiquei praticamente a aula inteira com o fundo atrás de mim. Com o quê? Eu tava conseguindo tirar agora que eu tirei. Um fundo. Ah, não percebi, não. Não tem problema, não. Pode deixar fundo aí. Mas está conseguindo entender o conteúdo? Sim? Beleza. Então, olha só. Quanto maior a porção da superfície terrestre, se a gente está mostrando, por exemplo, o planeta Terra inteirinho. Quando a gente está mostrando o planeta Terra inteiro, os detalhes a gente não consegue ver, por exemplo, a nossa casa. Então, os detalhes, eles são menores, eles são pequenininhos. Ou seja, quanto maior a área representada, menos detalhes a gente vai ver. Ok? Se a gente está mostrando, por exemplo, a Goiás todo, a gente não vai conseguir ver a nossa casa. Quando a gente mostra Anápolis inteiro, provavelmente também não consegue ver a nossa casa. Na hora que a gente chega lá no bairro, aí na rua certa a gente consegue ver onde está a nossa casa. Tá bom? Depois eu vou pegar... Eu acho que hoje não vai dar tempo. Na próxima aula eu vou continuar fazendo a correção e um dos últimos exercícios a gente vai pegar realmente e conseguir achar onde está o Colégio Imaculada pela imagem de satélite, tá? Muito massa isso. Número 2. Classifique as escalas a seguir em escala numérica e escala gráfica. Então, 1 para 450 milhões aí, ó. Ele é 1 e tem essa barrinha aqui, ó. Então, ele está querendo dizer que é uma escala numérica. A escala gráfica, ela tem o 0, tem a barrinha aqui e tem a quantidade aqui do outro lado. Isso daqui é uma escala gráfica. Esse outro também é uma escala numérica, que ele está tanto para centímetros, ó. Está para centímetros, ele não está para metros nem quilômetros, tá? A escala gráfica, normalmente, ela vem em metros ou quilômetros. E a escala numérica, sempre centímetros e centímetros. Ok? Por isso que vira esse tanto de númerozinho aqui, tá? Então, a escala numérica e escala numérica. Essa é a escala gráfica e essa é a escala gráfica. Beleza? Acho que isso é tranquilo, né, gente? Identificar o tipo de escala, se é gráfica ou numérica. Eu ainda não consegui acompanhar, professora. Não? Você fala a página? Ou o Não, conteúdo? essa questão mesmo. Ah, você não está conseguindo identificar se é escala gráfica ou numérica. Uhum. Tá. Escala gráfica, ela sempre vai ser o 0, essa barrinha embaixo e o quilômetro aqui. Então, 1 centímetro equivale a 50 quilômetros. Entendeu? Sim. E aí, quando eu falo que 1 centímetro equivale a 450 milhões, mil, né? Isso. Sim. 450 mil centímetros, isso daqui é uma escala numérica. Esse daqui também, ó, 1 centímetro é igual a 840 mil centímetros. Também é uma escala numérica, ok? A escala gráfica, ela é diferente, ela tem sempre o zerozinho aqui e vai ter 1 centímetro ou 2 centímetros. Aqui tem 1 centímetro só. Isso daqui é a escala numérica. Isso daqui tem no mapa. Lembra dos elementos do mapa? Eu passei um vídeo para vocês. Vocês estão participando das aulas? Sim. Sim? Deu para poder entender a diferença agora ou não? Deu. Deu? Uhum. Aqui, o que nós vamos ter que aprender é só identificar se é escala gráfica ou numérica, tá? Em questão de saber transformar de uma escala gráfica para uma numérica ou assim por diante, né? Fazer essa transformação,
nós não vamos fazer ainda. Isso daí vai ser lá no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Entendi. Então, utilize uma régua ou meça e meça no mapa da página 375. Então, vocês vão ter que voltar uma página, vai lá na página 375 e vai medir com uma régua a distância entre as cidades que estão no quadro abaixo. Depois de encontrar o valor em centímetros, calcule o espaço abaixo, a distância real aproximada em linha reta entre as cidades de acordo com a escala do mapa. Então, vocês vão pegar lá no mapa, página 375. Todo mundo tem que abrir aí na página 375 e colocar lá, tá? E aí vocês vão ver aí, ó. Januária, Juiz de Fora. Então, a distância em quilômetros aí, ó. Juiz de Fora e Joanária. Ele tem uma distância grande pra caramba, ó, gente. Vocês vão ter que pegar uma régua e colocar o 0 em Juiz de Fora, por exemplo, e colocar lá em Joanária o outro ponto da régua. Nossa, se fosse presencialmente ia ser tão melhor. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Conseguiram ver? Tem que colocar régua para poder identificar. Tem 6 centímetros. Esse mapa, ele é 110 quilômetros. É a escala. Então, 6 centímetros vezes 110 dá 660 quilômetros. Vamos fazer outro para ver se entendeu direitinho. Poços de Caldas, Belo Horizonte. Então, Poços de Caldas e Belo Horizonte. Vocês vão pegar a régua, colocar o 0 lá em Belo Horizonte ou em Poços de Caldas e medir quantos centímetros dá. Daí, 3 centímetros. Então, 3 centímetros no mapa. Cada centímetro é quanto na escala, gente? 110. Então, cada centímetro equivale a 110. Se eu tenho 3 centímetros, então 3 vezes 110, dá 330. Iturama e Teófilo Otoni. Pega aí e coloca Teófilo Otoni e Uturama. É grande distância, ó. Eles são 8 centímetros. Então, 8 centímetros, cada centímetro equivale a 110. Então, 8 vezes 110 dá 880 quilômetros. Vocês conseguiram entender essa questão, gente? Espero que sim, né? Sim? Então, passamos para a próxima. Sim. 376. Ficou faltando aí, gente. Não. Ficou faltando, não. Acabei de responder toda ela. A gente vai colocar 660 na resposta. 660. Vocês vão colocar aqui, ó. 6 vezes 110 igual a 660 quilômetros. 3 vezes 110 igual a 330 quilômetros. 8 vezes 110 igual a 880 quilômetros. Deu para identificar aí? Qual é a resposta da última mesmo? Tem que fazer a continha? Aqui, ó. Coloca 8 vezes 110. Se você preferir, você pode colocar em cima. Coloca 110 vezes e o 8. E coloca quanto que dá aqui embaixo. Ah, tá. Tá? Lembra que o número multiplicado por 0 é 0. O número multiplicado por 1, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Por isso que dá aqui, ó, 660, 330, 880. Beleza? Então, 377. Tem gente deixando o microfone ligado aí e dando interferência. Vamos lá. Só quando for fazer a pergunta, gente. 4. Observe o mapa abaixo e responda as questões. Então, 377. Nós temos aqui o estado de Mato Grosso e algumas cidades.
Cada centímetro desse mapa representa quantos quilômetros? Quantos quilômetros? Na escala aqui, ó, cada centímetro equivale a 110, ok? Em qual parte do mapa é possível obter essa informação? Na escala. A escala. Então, a resposta da letra A é 110 quilômetros na escala. 4. Calcule a distância real aproximada em linha reta entre as cidades a seguir. Então, Rondonópolis e Campo Verde. Então, você vai pegar Rondonópolis e Campo Verde. Isso daqui dá 1 centímetro. 1 centímetro equivale a 110 quilômetros. Comodoro e Poconé. Aí você vai lá, Comodoro e Coponé. Vê quantos centímetros dá aí. Então, ele deu 4 centímetros, deu 440 quilômetros. Comodoro e Sinop. Pega Comodoro e acha Sinop, coloca uma régua, mede no livro de vocês, dá a quantidade, multiplica pela quantidade aqui de quilômetros, que é cada centímetro, dá 495 quilômetros. Sorriso e Cuiabá, 330 quilômetros. Canarana e Apiacás, 715 quilômetros. Gente, tentem fazer realmente para vocês aprenderem, tá? Não deixem assim, ah, não, já tá a resposta aí, eu vou colocar a resposta correta e pronto, acabou. Se vocês fizerem isso, depois, na hora que nós formos fazer prova, vocês não vão dar conta de fazer. Eu vou pedir para vocês levarem régua e ver quantos centímetros tem de um lugar a outro e colocar lá a quantidade que vai ser, certo? Então, passamos para a próxima página. Tá faltando pouco tempo aí para acabar a nossa aula. Eu vou terminar com essa página só, tá? E aí, na próxima aula, eu continuo, porque senão complica a nossa vida um tiquinho. Em questão de terminar esse conteúdo. Isso é muito corrido, né? Podemos nos localizar e orientar na superfície terrestre. Por exemplo, pelos pontos de referência, pelos pontos cardeais, a direção leste, oeste, norte e sul são os pontos cardeais. Então, os pontos cardeais aí, tá? Leste, oeste, norte e sul. Os paralelos são linhas circulares imaginárias projetadas horizontalmente sobre as representações do planeta, no sentido leste-oeste. Leste-oeste. Paralelos. Os meridianos são linhas imaginárias na forma de semicírculos projetados verticalmente na representação da superfície terrestre no sentido norte-sul. Então, paralelos, leste-oeste e meridianos norte-sul. O meridiano de Greenwich divide o planeta em hemisfério oriental. Professora, seu vídeo está travando. Bom, Tá dando para ouvir direito, seu vídeo está travando. o que eu tô falando tá travando? Sim. Ai, meu Deus do céu. Que tenso. Para ouvir, tá travando. Tá. Eu tô lendo o que tá escrito aqui. Se vocês não conseguirem escutar direito o que eu tô falando, vocês podem copiar essas respostas aqui e tentar entender, né? Fazer o quê? Mas eu vou tentar, sei lá, vamos ver se funciona. Melhorou um pouquinho ou não? Parece Pra que mim tá tá. travando. Tá bom? Tá. Então vamos continuar. O meridiano de Greenwich divide o planeta em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Oriental e ocidental. Nós somos o quê? Ocidental, certo? Oriental são as pessoas que moram lá na China e companhia. Beleza?
Continuar. Tanto os blocos terrestres quanto os planisférios representam toda a superfície do planeta, porém de maneiras diferentes. Uma representação cartográfica é constituída pelos seguintes elementos: título, legenda, escala, fonte, rosa dos ventos. Eles nos auxiliam a interpretar um mapa corretamente. Gente, deu para poder compreender essa correção aqui? Eu vou passar na... Sim? Sim. Então, na próxima aula, nós vamos fazer a correção da página 380, 381 e 382. Nessa próxima aula, são só 3 páginas, só que nós vamos ver a respeito de alguns pontos principais para achar a escola, para achar a nossa cidade, colocar as coordenadas geográficas, tá bom? E aí, nós vamos organizar essas coordenadas geográficas aí depois, certo? Eu preciso só ver quem chegou depois, para a gente poder colocar aqui o nome, tá? Então, Ana Clara tá aí? Não. Quem chegou depois, gente? Eu já tinha feito a chamada. Se puder falar o nome é mais fácil. Foi eu. Eu quem? Eu cheguei depois. Então fala seu nome. Rafaela. Rafaela. Beleza, Rafaela. Quem mais? Teve mais gente? Caroline. Caroline. Não, Caroline está aqui com presença. Ana Luísa está aí não, né? Eu tô penando nesse trem, eu não sei mexer nesse negócio dele. Então, nós temos... Esther chegou? Fabiana? Não, né? Fabiana chegou. Fabiana tá aí? Sim, Fabiana está. Então, como presença, eu vou falar as pessoas que estão com presença e se tiver falta... Na verdade, eu vou... Deixa eu ver. Não. Quem tá com falta? Eu vou falar quem tá com falta. Se eu falar algum nome que esteja com falta aqui e for você, então você vai falar, opa, peraí, eu tô aqui presente, beleza? Então, Ana Clara, Ana Luísa, Esther, Guilherme, Gustavo Cardoso, Gustavo Henrique, Maria Eduarda e Sérgio. Esses estão com falta. Tá certinho, né, gente? Os demais estão todo mundo aí presente, né? Sim. Beleza. Eu não vou continuar a corrigir porque eu quero fazer uma aula mais legal na nossa próxima correção para poder entender melhor. Tá bom? Então, é isso aí. Gente, eu tenho uma questão. Para poder terminar essas correções, se eu passar para o módulo 2 e começar a continuar com o conteúdo, antes de corrigir isso tudo, vocês vão conseguir compreender o conteúdo, será? Não? Tá certo. Então, na próxima aula eu vou pegar e corrigir essa parte que está para trás aqui, para poder vocês entenderem direitinho e a gente passa adiante depois, tá bom? Para não dar tilt na cabeça de vocês. Ok. Pode ser que algum dia eu tenha que postar mais vídeos, então. Tá? Tá, beleza. Tchau. Tchau, gente. Com Deus. Tchau. Bom feriado, tá? Amanhã é feriado. A gente não vai ter aula, não. Não daria aula para vocês, mas no caso, como é feriado, não tem... Aleluia. Aleluia. Vocês estão cansados já, gente? Tô morrendo de saudade de vocês. Parece até que tem mais tarefa do que antes. Né? Tem mais tarefa, é muito mais difícil. A gente, pelo menos os professores, a gente rala muito mais também do que se estivesse na sala de aula.
Eu comecei a notar, tipo, antes na sala de aula, era tipo, a gente fazia 5 aulas, o recreio também conta. E as tarefas de casa. Parece que agora a gente faz, tipo, o dobro, mas eu tô de boa. É muito mais tarefa. E Nem é o dobro, é o triplo. é tenso, né? Porque é a única forma de vocês realmente estarem revisando o conteúdo e aprendendo de verdade, né? A gente não tá presencialmente tirando a dúvida. É muito mais verdade. complicado. Mas, Toda- gente, eu sinto tanta saudade de vocês não fazem ideia do tanto. Eu vou também. postar Uma essa... coisa que eu tô sentindo saudade é do recreio, ir jogar bola, Nossa, eu comer, queria que tivesse tudo normal. tudo que Queria eu estar gosto. tendo aula e ter aula ao vivo. Como, Carolina? Eu queria que estivesse tudo normal. Eu estaria indo pra aula, estaria fazendo as coisas. Sim, eu também preferia 1000 vezes. Só que é tenso. Infelizmente não dá, né? Mas, nossa, como eu queria. É muito mais fácil, tranquilo e divertido estar presencialmente com vocês do que estar por videoaula. Né? E eu acho que é entediante para todo mundo. Beleza. Tá, gente, tá todo mundo vendo as videoaulas certinho, né? Em casa, o que eu posto. Eu Tamo fico na vendo. dúvida se vocês estão entendendo ou não. Eu também. Tô entendendo, você explica muito bem nas suas videoaulas. Ai, É. que bom. Eu fico com muito medo de estar falando coisa que vocês não estão entendendo e ficar confuso, sabe? Ai, graças a Deus. Se tiver alguma videoaula que vocês não estiverem entendendo, algum conteúdo, gente, anota para poder me falar. Que aí eu tento explicar de outro jeito, tá bom? Ok. Então tá certo. Então, até a próxima aula nossa, que vai ser quinta-feira que vem. Então, hoje eu não vou postar outro vídeo, porque senão vai embaralhar a cabeça de vocês, tá? Então, semana que vem eu continuo, corrijo isso daqui e a gente prossegue para o próximo capítulo. Beleza? Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau. O PNHC renovou só 3 anos, porque